começou a empreender há pouco tempo e tá um pouco perdida, tá meio sem rotina, você não sabe agora que você não tem mais nenhum chefe, o que você faz quando você acorda? Então vem cá, que eu vou te dar as mãos para te ajudar a desenvolver uma rotina de uma empreendedora de sucesso. Olá, eu sou a Nath Gai, eu sou especialista em produtividade positiva e também empreendedorismo. E no vídeo de hoje eu vou te falar sobre como criar uma rotina para você que é empreendedora e ainda está um pouquinho perdida. Vamos lá. Primeiro, qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente começa a estabelecer rotinas? A gente começa estabelecendo horários de trabalho. Eu sei que isso parece uma coisa meio óbvia, mas para quem está começando, talvez esteja ainda com uma necessidade de trabalhar. Eu tô falando isso porque eu tive isso. Quando eu comecei a empreender, eu tava um pouco sem referência. Porque eu não tinha amigas empreendedoras, amigas que tinham negócio próprio, enfim. Mesmo tendo estudado sobre empreendedorismo já há bastante tempo, eu ainda tava meio tipo, ah, meu Deus, como é que faz isso e tal na prática? E aí, o que eu fazia? Tiagão, o marido, ele saía para trabalhar às 7h30 da manhã. Era o horário que eu sentava para começar a trabalhar. E na hora que ele voltava, chegava em casa 8 da noite, era o horário que eu parava. Isso quando não tinha cliente até 10 da noite. Sim. Tinha dias que eu começava a trabalhar das 7h30 da manhã até as 10 da noite. Foi uma fase bem difícil, mas eu acho que foi uma fase necessária. Mas você não precisa cair nessa cilada. Você não precisa chegar neste ponto. Por isso que eu tô aqui para te ajudar. Então a gente começa a pensar numa rotina, colocar horários é muito importante. Por quê? Você tem que entender qual que é a natureza do seu trabalho. Você trabalha com serviço? Trabalha com produto? Você trabalha de final de semana? Porque o meu trabalho, ele não me exige trabalhar final de semana. Então eu criei uma regra de que eu não trabalho final de semana. Eu não trabalho sábado. Vem alguém, Nath, vamos marcar uma reunião sábado? Infelizmente, não, porque eu não trabalho no sábado. Então essa foi uma regra de ouro e graças a Bom Jesus Cristo eu não precisei trabalhar sábado. Ai, Nath, mas tem muita procura sábado. Você tá disposta a trabalhar sábado? Eu não tava. Eu preferia trabalhar até 10 da noite do que trabalhar sábado. Então, você tem que entender qual é o seu limite. Tinha esse limite, então, do eu, Natália, eu não trabalho de final de semana. Ok? Ok. E aí você vai ver, o seu trabalho te permite isso? Porque tem gente que o trabalho principal é no final de semana. Se você trabalha com decoração de festa, com eventos sociais, enfim, você vai trabalhar final de semana. E é isso. Só que se você vai trabalhar final de semana, quando é que você vai descansar? Então você também tem que separar esse tempo do descanso. Vai descansar, vai trabalhar sábado e domingo, mas vai descansar segunda e terça? E aí a sua semana começa na quarta? Você tem que estabelecer isso. Por quê? Se você não coloca limite, ninguém vai colocar esse limite por você. Ótimo. Outra coisa, por que eu começava a trabalhar às 7h30? Porque o horário que o Thiago saía, eu não precisava começar a trabalhar às 7h30. Ainda mais nos dias que eu ia até 10 da noite, eu não precisava. Não tinha essa necessidade. Mas eu me sentia... Sabe qual era o sentimento que eu tinha? Era assim, nossa, e se o meu marido chegar em casa e me ver trabalhando, e me ver assistindo TV? Ele vai achar que eu não trabalhei o dia inteiro. Olha o meu medo. Não sei se isso já passou pela sua cabeça, mas isso era o que passava pela minha. E ele nunca fez nenhum comentário a respeito, assim. Mas era uma coisa que... Era uma fantasia, uma coisa que morava na minha cabeça, assim. Quando eu fui entendendo que, opa, eu tava exagerando, por quê? Por que eu resolvi empreender? Pra ter flexibilidade, pra ter liberdade. E eu não tava tendo nem flexibilidade nem liberdade, porque eu me obrigava a trabalhar horas e horas e horas e horas, e eu me culpava se eu descansava, eu me culpava se eu tirava um cochilo depois do almoço. Olha que absurdo. E eu comecei a empreender, foi pra ter mais liberdade, eu não tava conseguindo ter essa liberdade.
Aí eu fui entendendo, opa, eu posso estabelecer um número de horas que eu quero trabalhar por dia. Eu estabelecendo um número de horas que eu quero trabalhar por dia, eu vou conseguir ver, será que eu tenho volume de trabalho para encaixar nesse período? E aí você vai estabelecendo. Aí eu coloquei outras regras. Se eu trabalho de noite, por que eu trabalho de noite até 10 da noite? Porque eu dou aula. Antes eu dava muita mentoria para mulheres na jornada Dona do Tempo. E aí tinham mulheres que só tinham horário no final do dia, depois assim, nas 7, 8, 9. E aí quando a cliente tinha horário das 9 da noite, era de 9 às 10 o horário dela. Além desses atendimentos, eu também dou aulas e treinamento, tanto através da Escola Conquer quanto através da minha empresa. Mas a Escola Conquer que normalmente tem as turmas regulares de produtividade, que é a matéria que eu dou aula, que vai até 10 e 15 da noite. E aí nos dias que eu sabia que eu ia trabalhar até 10 e tanto da noite, eu não tinha necessidade de começar a trabalhar tão cedo. Então eu comecei a balizar, comecei a colocar essa flexibilidade em prática. E isso é a primeira coisa que você precisa fazer para estabelecer a sua rotina como empreendedora, beleza? Ótimo. Então você já estabeleceu seus horários, já sabe se vai trabalhar sábado, se não vai, já sabe se o seu horário vai ser diferente por conta da natureza do seu trabalho. Agora você precisa entender quais são as atividades que você precisa executar no seu dia a dia. Eu tenho muita atividade operacional, que eu chamo de operacional, de construção de conteúdo. Tô aqui gravando vídeo, e aí tem podcast, e eu tenho que pensar em calendário editorial. Essas atividades são atividades de operação do meu negócio. Eu também tenho uma parte ainda operacional de atendimento à minha cliente, das sessões de mentoria, dos cursos e treinamentos. Mas eu também tenho as atividades de construção do meu negócio. Quando eu vou criar um produto novo, fazer força de venda, prospecção, anúncio. Essas são as atividades que eu já tenho no meu dia a dia. E de acordo com o calendário, de acordo com os projetos, eu tenho mais atividades operacionais em uma época ou mais de construção. Mas sempre vou ter atividades assim espalhadas ao longo da semana. É legal você escrever então quais são essas atividades que você precisa fazer para operar o seu negócio, para construir o seu negócio, para captar novos clientes, para você ganhar mais dinheiro também. Você estabelecendo isso, entendendo quais são as suas atividades, você vai conseguir se organizar melhor, porque, ei, você está saindo do 8 às 18, você não precisa trabalhar 8 horas por dia. Às vezes você consegue trabalhar, fazer o seu trabalho em 4 horas, em 6 horas, em 2 horas. Você não precisa estar presa ali naquelas 8 horas de trabalho, não precisa socar 8 horas de coisa. E eu fui aprendendo isso na prática, na marra. Às vezes a gente consegue ser muito eficaz na parte da manhã, e aí é isso, beleza? Show de bola, na parte da manhã você vai trabalhar, e na parte da tarde você vai cuidar da casa, da família, enfim, daquelas suas outras necessidades. Porque a nossa vida não é só trabalho, mesmo que a gente empreenda. Tem muita gente que fala assim, nossa, quando a gente está empreendendo, a gente trabalha 24 horas. Cuidado, cuidado, cuidado. Tá rolando até um vídeo, um áudio que tá viral no Instagram. Ah, eu comecei a empreender porque eu achei que eu ia trabalhar menos, agora eu tô trabalhando 24 horas por dia. Não seja essa pessoa, porque senão você vai ter um burnout por conta do seu negócio. Não vale a pena, sua saúde em primeiro lugar. Não precisa pirar e trabalhar 500 mil horas. Às vezes no começo você vai ter que trabalhar um pouco a mais, porque normalmente é você para fazer tudo que você precisa fazer. Por isso que é legal você listar, fazer uma lista de atividades, tá? O que eu preciso fazer para vender mais? O que eu preciso fazer para cuidar da minha rede de clientes? Aí eu preciso ter um site, eu preciso ter um blog, eu preciso criar conteúdo, eu preciso criar vídeo. Vai fazendo essa lista para você distribuir ao longo da sua semana. A próxima etapa de você fazer essa lista é você definir o tema macro do seu dia. Vamos colocar aqui, né, de segunda a sexta. Você vai trabalhar de segunda a sexta.
Você não precisa fazer tudo todos os dias. Você pode segmentar, você pode criar blocos de tempo. Já tem até vídeo aqui no canal sobre blocos de tempo. Você pode definir que na segunda-feira é o dia de criar conteúdo. Então, tudo que tiver a ver com criação de conteúdo é na segunda-feira que você vai fazer. Não vai ser quarta, não vai ser quinta. Você não vai precisar fazer um post por dia. Você vai sentar a bunda na cadeira na segunda-feira, fazer tudo que tiver a ver com criação de conteúdo da semana inteira. Vai fazer em um dia só. Na terça-feira é o dia que você vai fazer vendas, prospectar mais clientes, então você vai fazer mais contatos com pessoas. Na quarta-feira é o dia que você vai fazer uma revisão financeira, né? Ver se está recebendo os pagamentos, se não está, e etc. Se tem que cobrar alguém, se não tem. É o que você vai fazer. Na quinta-feira, né? Segunda, terça, quarta. Na quinta-feira, você vai pensar o que você precisa fazer para fazer o seu negócio se expandir. É criar um novo produto, é criar novas possibilidades, é prospectar com outras, né, outras esferas, se você atende pessoa física, pensar em atender empresa, enfim. E aí, na sexta-feira, você faz um overview, você faz uma revisão, vê se você conseguiu chegar naquele lugar, movimentou, se for alguma coisa pendente, você resolve. Se você não tiver uma lista dessas atividades, que são de operação e construção, você não consegue estabelecer essa rotina. Além disso, lembrar sempre de beber água, de dar suas pausas, parar para lanchar, para tomar um café, para almoçar. Inclusive, depois que esse vídeo acabar aqui, ó, de acabar de gravar esse vídeo, eu vou passar um cafezinho bem quentinho, porque aqui tá no meio da tarde. Esse aqui deve ser o 5º vídeo que eu tô gravando. E é isso na prática que eu tô ensinando pra você. É o bloco de tempo que tá lá em outro vídeo que eu já indiquei aqui, e também definir o dia para executar aquelas atividades. Assim você tem uma rotina que é produtiva, uma rotina que é eficaz, porque você tá com o tema separado, sua cabeça tá dentro daquilo e você consegue realizar com maior qualidade. Hoje, o que falta na sua rotina? Me conta aqui nos comentários. Falta estabelecer seus horários? Falta entender quais são as suas tarefas de operação ou construção do seu negócio? Falta execução, a mão na massa? Me conta aqui que eu quero saber, me deixa te ajudar. Não se esqueça de seguir esse canal, de se inscrever, de curtir e compartilhar. Quando você curte os vídeos, você mostra para o YouTube que esse vídeo aqui ele foi relevante para você. Então já deixa seu like aqui, me ajude a espalhar mais essa mensagem e ajudar mais empreendedoras a serem produtivas em 2022. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo. Tchau!